mais uma vez, o Espírito Santo possa trazer ao teu coração uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de ensinamento. Amém? Vocês estão aqui comigo, preparados para receber? Hoje, nós vamos falar sobre as últimas 3 virtudes, os últimos 3 aspectos do fruto do Espírito Santo, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Nós já falamos aqui, e eu quero trazer de novo uma explicação, porque talvez alguém não tenha ainda ouvido as lives que eu já fiz antes. Eu tenho que explicar para que você possa entender melhor o ensinamento aqui sobre o fruto do Espírito Santo. Se você procurar aqui no canal, tem 3 vídeos, 3 lives a respeito dos dons do Espírito Santo, que nós falamos, ensinamos como é que funciona cada um deles. Os dons do Espírito se referem às habilidades, às capacidades e os talentos que Deus concede a nós, para a gente usar, para abençoar pessoas, para abençoar vidas que estão próximas a nós. Já o fruto do Espírito Santo, ele se refere ao caráter de uma pessoa. Olha como é importante entender a diferença. Os dons se referem a habilidades e o fruto se refere ao caráter de uma pessoa. Qualquer pessoa, queridos, pode ter o seu caráter, o seu temperamento, a sua vida transformada pelo fruto do Espírito Santo. E aqui eu volto a explicar que não é frutos. Você não fala frutos do Espírito Santo. Você fala fruto no singular. Amém? Porque é um fruto, no entanto, com 9 aspectos. Eu uso o exemplo da laranja. Ela é uma laranja, só que ela tem vários gomos. Assim também é semelhante o fruto do Espírito Santo. Amém? Então, se uma pessoa tem um caráter deformado, um temperamento agressivo, um comportamento ruim, ela pode ter a transformação desses comportamentos, desse temperamento, através do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito Santo, ele vai trabalhar diretamente no teu temperamento, no teu caráter, nas tuas atitudes, na tua forma de se relacionar com Deus, com você mesmo e com as pessoas. Olha como é interessante a forma como o fruto do Espírito Santo se manifesta em nós. Ele tanto nos capacita a nos relacionar com Deus, como também a nos relacionar com o próximo e conosco mesmo. Amém? Então essas 3 categorias é onde está classificado o fruto do Espírito. 3 aspectos se relacionam a Deus, que é o amor, a alegria e a paz. 3 outros aspectos se relacionam à minha vida com o meu próximo. Eu já falei isso ontem. Você que não assistiu, procure no canal para você ser abençoado. Que é a bondade, a longanimidade, que é a paciência, e a benignidade. 3 aspectos que estão relacionados diretamente ao nosso relacionamento com o próximo. Hoje, nós vamos falar de 3 aspectos do fruto que estão relacionados, boa parte deles, à nossa própria vida. A nossa própria vida. Quais são esses 3? É a fidelidade, é a mansidão e o domínio próprio. Amém? Esses 3 aspectos aqui vão abençoar a tua vida poderosamente. O nosso texto é Gálatas 5:22, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ok? E esse texto é o que nós chamamos de o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. Amém? Então escreva aí nos comentários a palavra fidelidade. Esse é o primeiro aspecto que nós iremos trabalhar aqui nessa tarde. Amém? Fidelidade. Escreva aí para me poder ver que você está ligado
comigo no propósito. Deixa eu procurar aqui minhas anotações para que eu possa trazer para você. Amém? Hoje mesmo eu estava fazendo uma meditação na palavra de Deus e eu estava lendo a história do rei Ezequias, que foi um grande rei na história de Israel. O rei Ezequias é considerado um dos reis mais tementes a Deus, mais fiéis a Deus. E quando ele recebe a informação de que ele iria morrer, o rei Ezequias, ele vira o seu rosto para a parede, e ele começa a orar. E sabe como foi a oração dele? Ele começa assim: Deus, lembra como eu tenho andado em fidelidade diante de ti. Fiquei assim, tocado com essa expressão. Eu disse, vai ser a mensagem que eu vou pregar hoje, está aqui mais uma vez confirmando o valor da fidelidade na vida de um homem. O rei Ezequias, ele diz a Deus, Deus, lembra como eu tenho sido fiel diante de ti, lembra como eu tenho andado em fidelidade diante do Senhor. Veja, queridos, o valor da fidelidade na vida de um homem. Deus, ele ama, ele vela pela fidelidade na vida de uma pessoa. Quando o rei Ezequias faz essa oração, Deus para e diz assim, Isaías, volta lá onde o meu servo e diga para ele que eu ouvi a oração dele. E eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Amém? Andar em fidelidade, irmão, ser fiel a Deus é o primeiro passo de uma vida abundante, de uma vida extraordinária. A Bíblia fala muito de fidelidade. A Bíblia destaca muito o valor e a importância da fidelidade na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Deixa eu ler para você um outro texto que está em 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 2, que diz assim: além disso, requer-se dos administradores que cada um seja encontrado fiel. Requer-se que nós sejamos encontrados fiéis, porque nós somos administradores, irmãos. Tudo que você tem recebido é para você administrar, para você ser um administrador. Olha, a vida que nós temos é para a gente administrar ela. Eu tenho que ser fiel à administração da vida. Os recursos, as amizades, a minha vida espiritual. Irmãos, em todos os sentidos, tudo que nós temos recebido. Nós somos apenas mordomos, administradores. E a Bíblia diz que é necessário, requer-se que o administrador seja encontrado fiel. A pergunta que eu faço para você aqui, e é uma pergunta para mim também, é se nós estamos sendo fiéis em tudo aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Nós estamos sendo encontrados fiéis, amados, a ponto, como o próprio rei Ezequias chegar e dizer assim, Deus, lembra como eu tenho andado em fidelidade diante de ti. Meu Deus, é uma segurança muito grande deste homem. Chegar e dizer para Deus, Deus, lembra como eu tenho andado em fidelidade diante de ti. Ah, irmãos, será que nós temos andado também em fidelidade? Será que nós temos sido fiéis a Deus? Será que nós temos mantido uma vida de fidelidade ao nosso Deus? A gente muitas das vezes, amados, perdemos o foco da fidelidade. Achamos que a fidelidade é qualquer coisa. Não, irmãos, a fidelidade é algo precioso aos olhos de Deus. Deus, Ele deseja, Ele espera de você e de cada um de nós a fidelidade. Fidelidade ao Senhor.
Fidelidade na nossa vida, irmãos, de compromisso com a palavra de Deus. Fidelidade na nossa vida de oração. Fidelidade na nossa contribuição ao Senhor, na nossa oferta, no nosso dízimo. Fidelidade a Deus. É importante demais. Amém? A fidelidade. Mas também a fidelidade, ela não se relaciona somente a Deus. Mas eu também tenho que ser fiel e leal aos meus relacionamentos. A lealdade, a fidelidade a um relacionamento é essencial. Dentro de um casamento, irmãos, o homem tem que ser fiel. A mulher tem que ser fiel. Tem que ser fiel um ao outro. Tem que haver a fidelidade. A fidelidade faz parte do caráter de uma mulher dentro do seu casamento. Por que a gente tem visto hoje tantas separações, tanto adultério, tanta aliança sendo quebrada? Porque está faltando fidelidade nas famílias, fidelidade nos casais, fidelidade de um para com o outro. Fidelidade, irmãos. Vivemos dias difíceis no mundo, porque as pessoas pensam assim, não, eu não tenho que ser fiel a uma pessoa. E aí elas vão aventurando em outros caminhos. Elas vão quebrando suas alianças, vivendo de acordo com o que elas acham melhor e vão se tornando infiéis. Infiéis. Nós precisamos de fidelidade. É uma marca muito forte na vida do caráter de uma pessoa. Uma pessoa fiel ao seu cônjuge. Fiel. Deus ama a fidelidade. Mas também sermos fiéis às nossas amizades. Sermos leais às nossas amizades. É tão bom, amados, queridos, um amigo leal. Você concorda com isso? É tão bom um amigo fiel, que não trai a gente, que não abandona a gente, que não puxa o tapete da gente. É bom demais uma amizade leal. É tão bom. Eu digo para você, você concorda comigo que existem amizades que são fiéis, leais? Inclusive a Bíblia diz que há amigos que são mais chegados do que um irmão. Olha que tremendo. Tem amizades, irmãos, que são tão leais, tão fiéis, que a Bíblia diz que elas são mais chegados do que um irmão. Muitas vezes a gente tem um amigo, uma amiga, que é tão leal, que é tão fiel, que nem o próprio irmão que a gente tem é igual. Então, nós precisamos valorizar a fidelidade. Sermos fiéis a Deus, sermos fiéis conosco mesmo, sermos fiéis no nosso casamento, sermos fiéis nas nossas amizades. Fidelidade é uma característica de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Seja fiel, seja encontrado fiel, como diz o texto aqui que nós lemos. 1 Coríntios 4, 2. Requer-se que os administradores sejam encontrados fiéis. Que Deus te encontre como um homem fiel. Inclusive a Bíblia diz assim, quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Aleluia! Deus tem prazer de promover os fiéis. Deus tem prazer de levantar os fiéis. Inclusive eu preguei uma mensagem aqui já sobre os 3 tipos de pessoas que Deus procura. Entre elas está quem? Os fiéis da terra. Deus procura gente fiel. Então seja fiel. Essa característica se refere a você, como um homem fiel, como uma mulher fiel. Essa é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A próxima virtude, o próximo aspecto é a mansidão. Epa, glória. Agora aqui o negócio vai pegar. Mansidão. Escreva essa palavrazinha aí bonita nos comentários. Mansidão, por favor.
Mansidão. Deixa eu ler alguns textos. Primeiro é Mateus 5:5, que diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Colossenses 3:12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão. Mansidão, essa característica, esta virtude é poderosa demais. Ser manso. Amém? A mansidão é uma virtude muitas vezes subestimada, mas profundamente importante em nossa jornada espiritual. Ela é frequentemente associada à suavidade, à humildade e à capacidade de controlar nossas emoções. Aleluia! A mansidão, escute isso, não deve ser confundida com fraqueza. Uma pessoa mansa não quer dizer que ela é fraca. Pelo contrário, na verdade, a mansidão ela é uma demonstração de força controlada. Força controlada. Significa ter controle sobre nossa ira, ser gentis em nossas palavras e ações e tratar os outros com humildade e respeito, mesmo em situações desafiadoras. Jesus nos falou em Mateus capítulo 11, verso de número 29, o seguinte: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus nos manda aprender com ele. Aprender o quê, pastor? Aprender a ser manso. Aprender a ser manso. A mansidão, irmãos, é uma característica essencial na vida de uma pessoa. Por que nós precisamos de mansidão? Primeiro, para que possamos controlar as nossas emoções. Para que possamos controlar a ira, a raiva, o ódio, a explosão. Tem pessoas que elas não conseguem controlar a ira delas. Falta mansidão na vida da pessoa. Então a mansidão é uma característica em você, em nós, que se refere a como nós vamos tratar o outro. Como que a gente vai se portar diante das outras pessoas? Como é que a gente vai reagir às outras pessoas? Você é explosivo? Você explode facilmente com os outros? Pessoas que têm um temperamento sanguíneo, colérico, que são explosivas, que dizem assim: eu não levo desaforo para casa, eu reajo logo, entendeu? São pessoas que elas não têm a mansidão. Elas não são mansas no seu temperamento. Então é necessário deixar que o Espírito Santo, pelo fruto dele, comece a trazer mansidão em sua vida. Todo temperamento pode ser administrado. Todo temperamento, irmãos, pode ser colocado debaixo do governo do fruto do Espírito Santo. O que nós precisamos fazer é isto: pegar nosso temperamento e colocar debaixo do governo do fruto do Espírito Santo. E dizer: Deus, em nome de Jesus, que o fruto do Espírito Santo venha governar sobre o meu temperamento. Que o fruto do Espírito Santo venha governar sobre as minhas reações com o meu próximo. Que o fruto do Espírito Santo venha governar sobre a minha vida, como eu vou tratar as pessoas. Que eu seja manso. Então eu volto a dizer que mansidão não quer dizer fraqueza. Mansidão quer dizer força controlada. É você controlar a força. Ok? Mansidão é importante demais. Ser uma pessoa mansa. Aleluia? Você é manso? Ou você explode facilmente? Esses dias, alguém me falou assim: pastor, meu filho, quando está zangado, ele quebra tudo. Quebra o celular dele, já trocou várias vezes de celular, porque se o celular travar um pouquinho, ele já manda na parede o celular, já quebra o ventilador, quebra.
não é manso, não tem mansidão, explosivo. Nós precisamos de mansidão, irmãos. A mansidão é uma característica maravilhosa nas nossas vidas. A mansidão é uma virtude poderosa que nos capacita a sermos imitadores de Cristo em nosso relacionamento com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Ao praticarmos a mansidão, podemos experimentar uma paz profunda, construir relacionamentos saudáveis e ser agentes de transformação em um mundo cheio de conflitos. Que o Espírito Santo nos capacite a sermos mansos, seguindo o exemplo de Jesus, e a manifestar esta virtude em todas as áreas das nossas vidas. Seja manso, mansidão. Aleluia! Eu te faço essa pergunta: você está sendo manso ou você precisa urgentemente dessa virtude do fruto do Espírito Santo? Todos nós precisamos. Todos nós precisamos de mansidão. Moisés foi chamado de o homem mais manso da terra. Isso é maravilhoso demais, a mansidão. Aleluia, glória a Deus. Então, mansidão. Já falei de dois aspectos aqui do fruto, que é o primeiro, a fidelidade, o segundo, a mansidão. E o terceiro e último aspecto dos 9 é o domínio próprio. Escreva essa palavra que ela é muito importante para a tua vida. Domínio próprio. Aleluia! O domínio próprio é uma virtude que muitas vezes é desafiadora de ser cultivada. Mas ela envolve essa capacidade de controlar nossos desejos, impulsos e emoções e agir de acordo com os princípios e valores que são importantes para nós. Eu quero ler para você um texto de Provérbios que diz assim, Provérbios 25, verso 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Olha esse provérbio, Provérbios de número 25, verso 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. E lá em 1 Coríntios 9, 25 diz assim: todos os atletas se exercitam com a autodisciplina. Eles o fazem para obter uma coroa que logo perece. Mas nós, para ganhar uma coroa que dura para sempre. O domínio próprio, irmãos, está relacionado à autodisciplina e ao autocontrole. Autodisciplina e autocontrole. É a habilidade de resistir às tentações, superar os vícios e agir com prudência em todas as áreas de nossa vida. O domínio próprio nos permite tomar decisões sábias e evitar comportamentos prejudiciais. O domínio próprio é fundamental para vivermos uma vida alinhada aos princípios de Deus. Ele nos capacita a resistir à tentação, a vencer o pecado e a desenvolver hábitos saudáveis. Eu quero destacar essa expressão. Hábitos saudáveis. O domínio próprio. Primeira coisa, a disciplina. Porque a palavra domínio próprio tem a ver com disciplina, tem a ver com autocontrole. Todo cristão precisa ter uma vida disciplinada, autocontrole. Disciplina aonde, pastor? Em primeiro lugar, na tua vida de oração. Na tua vida de leitura da Bíblia. Seja disciplinado. As pessoas, irmãos, não têm disciplina na sua vida com Deus. Não tem um autocontrole. Elas leem a Bíblia quando dá. Elas oram quando acham que é melhor orar. Elas não têm uma vida disciplinada. O domínio próprio tem a ver com ter uma vida disciplinada. Amém? Então tenha uma vida disciplinada na tua vida espiritual. Na tua vida espiritual. O domínio próprio também fala de autogoverno emocional. Que é você aprender a controlar suas emoções, evitando respostas impulsivas e também cuidando bem e honrando
os teus relacionamentos. Domínio próprio. Mas o domínio próprio também fala da saúde e do bem-estar. Fala de como você come, fala de como você está cuidando do teu corpo, fala de exercícios físicos, de uma vida saudável e equilibrada. Tem pessoas que não têm domínio próprio quando vão comer. Elas comem descontroladas. Elas não conseguem parar. Tem gente que não tem domínio próprio, irmãos, sobre a sua vida de descanso. A forma de dormir é descontrolada. Tem gente que não tem domínio próprio sobre o próprio corpo. Alguns não conseguem ter um padrão de saúde boa por falta de domínio próprio. É tão bom pessoas que sabem ter domínio sobre o que vai comprar. Tem pessoas que não têm domínio, compram sem domínio próprio. Compram até o que não precisam, porque não tem domínio próprio. Tem alguém aqui assim? Que não consegue se controlar, não tem domínio próprio, e aí gasta excessivamente, come além do limite. Inclusive a Bíblia fala sobre a glutonaria, não tem domínio próprio. Então o domínio próprio fala de você se controlar, ser disciplinado, ter autogoverno sobre você, como um atleta. O atleta, ele se disciplina na vida dele, em todos os movimentos, no que ele come, até a hora que ele dorme, a hora que ele acorda, ele tem uma vida disciplinada. As pessoas vivem fora de um padrão de disciplina. E por isso que a gente vê tantas pessoas, irmãos, fora do peso, vivendo uma vida complicada, porque não tem domínio próprio, não tem disciplina. Então a pergunta que eu faço é: você está aplicando à tua vida o domínio próprio? O domínio próprio. Tem pessoas que caem no vício, no pecado, não tem domínio próprio. E vive no pecado, vive num vício sem domínio, não se controla. Falta de domínio próprio. Quantas pessoas estão praticando o pecado, vivendo na coisa errada, porque não tem domínio próprio sobre o próprio corpo, sobre os desejos da carne, sobre os pensamentos impuros que vêm, não tem domínio. E aí cai no pecado, vive na prática de coisas erradas por falta de domínio próprio. Nós precisamos, irmãos, que o Espírito Santo nos capacite com este fruto poderoso, com esses 9 aspectos do fruto do Espírito Santo, para que possamos ter uma vida abençoada, para que possamos ter um caráter transformado, para que possamos ter um temperamento debaixo do governo do fruto do Espírito Santo. Que cada um desses 9 aspectos façam parte da tua vida, em nome de Jesus. Que você busque cada um deles, para que eles se manifestem em você. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. 9 aspectos de um mesmo fruto, que eles possam fazer parte das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Você foi abençoado aqui poderosamente nesses dias? Eu sei que você cresceu, porque a gente pôde aprender mais profundamente cada um desses frutos, melhor, desses aspectos do fruto. Que muitas vezes você lê, mas você não se aprofunda neles. E aqui nós tiramos 3 dias para nos aprofundar em cada uma dessas virtudes do fruto do Espírito Santo. Que Deus te abençoe com esta palavra, que o Senhor faça você crescer em graça e sabedoria diante do Senhor. Aleluia!